A vida, ela possui um natural desenvolvimento. E todo mundo consegue perceber isso. Nós conseguimos perceber isso por meio do olhar para as nossas famílias, por exemplo. Veja que nós temos aqui crianças, nós temos aqui adolescentes, nós temos aqui jovens, nós temos aqui adultos. A vida, ela possui um desenvolvimento e tudo aponta para o mesmo lugar, aponta para a maturidade. Tudo aponta para aqueles cabelinhos brancos, aqueles cabelinhos que devem expressar maturidade, sabedoria, tudo vai apontando para lá. É para lá que todo mundo deve ir. Isso mostra que Deus quer que nós amadureçamos. Esse é um propósito de Deus. Nunca foi um propósito de Deus a permanente imaturidade de um povo, de uma pessoa. Deus quer que cresçamos e amadureçamos em nossa vida cristã. Todavia é interessante que, em certos aspectos, Deus parece querer que sejamos crianças. Parece que Deus quer que sejamos para sempre crianças. Como disse Jesus lá em Marcos 10, versículo de número 15, nas seguintes palavras do nosso Senhor e Salvador, quando se dirige aos discípulos: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Em certa medida, há algumas características da criança que parece que Deus nos estimula a permanecer nelas. Não a imaturidade, mas a dependência dos pais. Não a infantilidade, mas a submissão, a humildade, a simplicidade, o contentamento, a pureza. Não me refiro à pureza como se a criança fosse sem pecado, mas aquela criança que não ainda desenvolveu uma série de malícias que o mundo tantas vezes vai induzindo o povo inclusive de Deus, a desenvolver. Deus também nos quer como crianças. Todavia, nós devemos também crescer no Senhor. Como crianças, nós vivemos numa dependência constante de Deus. Nós vamos crescendo na fé, crescendo na maturidade cristã e, ao mesmo tempo, nos mantendo como crianças em certos aspectos, como nós já mencionamos, para sermos cuidados por Deus. Porque o adulto, ele normalmente não gosta de ser cuidado. O adulto, ele gosta de ser autossuficiente. Ele gosta de ser dono do seu nariz. É assim que a gente já vai vendo no adolescente. Muito cedo, famílias podem ver no adolescente aquele desejo de independência. Eu queria ter meu dinheiro para fazer as minhas vontades. Eu queria poder ir e vir como quisesse. Aquele desejo de autonomia, até que chega na fase adulta e percebe que a vida não é um mar de rosas. E vendo as muitas angústias e tribulações da vida, ele se lembra dos dias em que era criança e que não se preocupava com nada, porque ele dependia dos pais, lhe devia submissão, precisava apenas viver com eles, e eles estariam acolhendo, como aquela parábola do filho pródigo. E é quando o adulto olha para trás e diz: como eu queria ser criança outra vez. A vida é tão pesada. Mas Deus quer que nós sejamos, nestes aspectos, sim, crianças. Pequeninos para serem cuidados por Deus. E é exatamente o fato de Deus querer que nós sejamos pequeninos, que se colocam à disposição, que se entregam, que se deixam ser cuidados, que nós vamos encontrar o cuidado do Senhor. O cuidado que hoje, inclusive, veremos na oração de Cristo Jesus. Você tem se deixado ser cuidado? A questão não é Deus cuida de você. Essa pergunta não precisa ser feita. Jesus disse que, se olhar para a criação, você verá que até justos e injustos recebem benefícios graciosos de Deus, os cuidados do Senhor.
Você verá que Deus cuida, não precisa. Muitas vezes você pode ter perguntado, por que Deus me esqueceu? Por que Deus não está me ajudando, não está cuidando de mim? Muitas vezes nós sentimos aquela sensação de abandono. Isso não significa que Deus abandonou, significa que Deus está trabalhando de um jeito que você não entende, porque Deus trabalha o nosso caráter e não apenas as nossas necessidades físico-materiais. A questão não é se Deus cuida de nós, isso é certeza, e podemos ver isso em toda a Escritura, porque mesmo o homem pecador, mesmo o homem rebelde ao Senhor, que resistiu a Deus desde Gênesis 3 até o último dia, recebeu graça dele, porque próprio Paulo nos diz que Deus provou o seu amor quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A questão não é se Deus cuida de nós. A questão é se você quer ser cuidado por Ele. A questão é se você se deixa ser cuidado por Ele. A questão é se você, de fato, como uma criança, quer viver na dependência de Deus. Se como uma criança quer viver na submissão a Deus. Se como uma criança quer viver humildemente diante de Deus. Se como uma criança quer viver a vida em simplicidade para com Deus. Se como uma criança quer se contentar com as dádivas do Senhor, ou se o que Deus te dá não é suficiente. Se como uma criança você quer buscar uma vida de pureza. Você quer? Se você quer, você encontrará, sim, nesse Deus tão gracioso para conosco. Nós vamos na sequência da exposição do Evangelho segundo João, para o capítulo 17. A oração de nosso sumo sacerdote, mas também advogado. Porque como nós vimos antes, vocês devem estar lembrados, no capítulo 14, Jesus disse, versículo 16, que mandaria um outro advogado, traduzido em nossas Bíblias por consolador. Mas nós vimos que o advogado, ele é mais coerente com o texto, porque ele não está aqui para nos consolar apenas diante das lutas, ele está aqui para nos defender. E Jesus disse que mandaria um outro, e nós encontramos ele como um bom advogado, exatamente no capítulo 17. Ele aqui está intercedendo, é o intercessor, o advogado. Ele tem esse papel, que segundo a verdade, interceda em favor de alguém, para o bem dessa pessoa. O nosso advogado Jesus, também nosso sumo sacerdote, está orando ao Pai, para a glória dele e para o bem da sua igreja. Vamos acompanhar a leitura, então, de João 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste,
para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam sempre também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra lida. Ela, Senhor Deus, é preciosa, preciosíssima. Se há algo nesse mundo que pode ser considerado precioso para nós, a tua palavra é muito mais, vai muito além. Por meio dela nós temos vida, não só saúde física. Por meio dela nós temos vida e vida contigo. Por meio dela, Senhor, somos alimentados, não apenas para que tenhamos saúde física, mas para que, Senhor Deus, nós vivamos contigo e para ti, e glorifiquemos o teu nome. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, ó Deus, fala conosco, para que nós possamos desfrutar de todas estas bênçãos que o Senhor tem manifestado em Cristo Jesus para nós. Fala conosco, que o teu Espírito, ó Deus, venha aplicar ao nosso coração a tua palavra, e assim nos alegremos em ti e teus poderosos feitos. Receba a nossa oração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Na palavra do Senhor, há várias orações de servos de Deus. Lá em Gênesis 25, 21, nós temos, por exemplo, Isaac orando pela sua esposa, porque ela era estéril. E não dando à luz filhos, ele clama a Deus para que dê filhos para ele. E Deus ouve a oração em favor de sua esposa e eles têm filhos. Lá em Gênesis 32, de 9 a 12, Jacó ora ao Senhor, ora por livramento, diante da possibilidade de que o seu irmão o atacasse, o Esaú, e Deus o livra de suas angústias e aflições. E traz paz entre ele e Esaú, tudo fica bem. Em Êxodo 8, de 8 a 10 e 29 a 30, por exemplo, nós encontramos Moisés orando por Faraó. Sim, Faraó, o inimigo do povo de Deus, que diz estar cedendo à ordem divina para deixar o povo ir. E então ele ora para que as pragas sejam tiradas do meio do Egito. Números 21, capítulo 21, versículo 7, nos diz que Moisés orou agora em favor de Israel, porque tendo pecado contra Deus, Deus também mandou castigo do alto, para que o povo fosse
é repreendido e Deus ouve a oração e então também manifesta a sua graça no meio deste povo. Em Jonas, capítulo 2, versículo de 1 a 10, aquele profeta de coração duro que estava na barriga do grande peixe, ora ao Senhor e confiando nas suas misericórdias, clama por auxílio e Deus ouve a oração do profeta angustiado e o peixe o vomita em terra. No Salmo 27 e muitos outros, Davi ora ao Senhor e Deus ouve as orações daquele servo que foi perseguido por Saul de forma completamente injusta e sofrendo essa angústia de ter que fugir daquele rei. Ele vê Deus o livrando todos os dias das mãos dos seus inimigos. Deus ouve essa oração. Lá em 1 Reis 8, 22 a 53, Salomão ora, agora consagrando o templo. O templo foi erguido e Salomão o consagra a Deus. E então no capítulo 8, 22 a 53, ele ora ao Senhor, consagrando e pedindo que Deus escute as orações feitas naquele lugar. E Deus ouve também a sua oração. Esdras 9, de 5 a 15, nós encontramos um homem de Deus num período muito difícil. O povo tinha voltado do cativeiro da Babilônia. E então era necessário reconstruir a cidade, reconstruir o povo de Deus. E ele ora para que Deus opere no coração daquele povo, perdoe o povo. E então há um mover de Deus na vida daquela cidade, daquela geração. Daniel, capítulo 9, versículo 4 a 19. Na verdade, aqui, falando de cronologia, antes mesmo de Esdras, clama por misericórdia a Deus, para que Deus restaurasse o povo depois dos 70 anos do cativeiro na Babilônia. E Deus o faz, levantando Ciro, um rei pagão, que ele chama de ungido, porque foi escolhido para ser um instrumento para restaurar o povo de Israel. Mas dentre todos estes, veja que todos foram ouvidos. Algumas das orações da Bíblia, não são todas, mas todas foram ouvidas. Todas as orações foram ouvidas por Deus e Deus manifestou sua graça e misericórdia, quer na vida de um homem, quer na vida de uma família, quer na vida de um povo. Deus ouviu as orações. Homens pecadores como eu e você, homens falhos como eu e você, e Deus ouviu as orações. Mas em João 17, nós não temos um pecador. Nós temos Cristo, Filho de Deus, o perfeito mediador, fiel intercessor. E Ele está orando ao Pai por nós, para tanto glorificar a Deus quanto abençoar as nossas vidas. Com certeza a sua oração foi ouvida. É necessário que nós confiemos neste advogado, assim como devemos confiar no outro advogado, que é o Espírito Santo. E ambos, chamados de consoladores em nossas traduções, esses dois advogados têm intercedido fielmente por nós. Sim. Lá em Hebreus, capítulo de número 2, o autor nos fala de que Jesus é o nosso sumo sacerdote e pode interceder por nós. É importante que nós olhemos esses textos, porque você precisa ter em seu coração uma plena confiança na obra de Cristo e na intercessão do nosso advogado. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17, o autor diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. É Jesus. Ele está dizendo que Jesus precisava ser igual a nós em tudo, menos, é claro, no pecado, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, um intercessor, um representante entre Deus e os homens, perfeito nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Alguém que sofreu as nossas angústias para ser um perfeito intercessor, um perfeito mediador. No capítulo 4, versículo 14 a 16, nos diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E por fim, no capítulo de número 7, versículo 26 a 28, diz ainda o autor de Hebreus: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Nós temos um perfeito sumo sacerdote. Sim. É preciso que você confie nele. Provavelmente, em muitos momentos de sua vida, você vai olhar para Jesus e, sabendo que ele é o Filho de Deus perfeito, que nunca pecou, você terá aquela sensação de que você está tão aquém dele, tão distante dele, no que diz respeito a quem você é e como você vive, e de fato quem ele é e como ele viveu e continua vivendo para sempre, que você pode ter aquela sensação de que ele não se importará com você. É nesse momento que o autor de Hebreus, ele mostra, não é verdade. Ainda que você seja um miserável pecador, que tantas vezes cometeu erros por causa do seu orgulho, soberba, vaidade, inveja, interesses, egoísmo e tantas outras cobiças por causa dos desejos pecaminosos de nosso coração, mesmo assim, o autor de Hebreus diz: olhe para Cristo nos evangelhos, e você verá um homem que sofreu tentações do próprio Satanás, um homem que sofreu tentações dos homens, um homem que foi machucado, moído, um homem que foi perseguido, odiado, um homem que viveu entre pecadores que faziam de tudo, um homem que viu prostitutas se prostrarem aos seus pés, um homem que viu publicanos roubadores reconhecerem os seus pecados, um homem que viveu numa geração pecadora, como ele mesmo testemunhou. Este homem é o nosso Senhor e Salvador. E tendo vivido tudo isso, e tendo experimentado todas as desventuras, angústias, tribulações, fragilidades, todos os problemas que nós, seres humanos, causamos, o autor de Hebreus diz: ele pode interceder por nós, porque ele sabe o que nós passamos, para ser fiel e misericordioso sumo sacerdote. Ele sabe o que é sentir angústia, inclusive a angústia da tentação. Lembrem-se que lá em Mateus, nos evangelhos, no Getsemane, o Senhor Jesus está diante de uma tentação muito forte. Ele está prestes a ir à cruz. Está muito perto, não mais 3 anos de distância, mas apenas dias de distância. E ele está diante de um grande desafio, passar por todo aquele sofrimento que ele sabia que ia passar. E ele se coloca diante do Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Está difícil. A angústia de sofrer a ira de Deus por nós, de aplacar a ira de Deus ficando em nosso lugar, estava angustiando sua alma. Seu coração estava apertado. As angústias de alguém que estava sendo tratado como se fosse um pecador.
está ali mostrando a fragilidade da vida humana. E então, experimentando as nossas fraquezas, Ele sabe quem somos, sabe muito bem quem somos. E é este que intercede por nós. É esse que se coloca diante de Deus por nós. É este que ora por nós, um sumo sacerdote e um advogado que conhece a nossa natureza completamente e venceu. Portanto, quando nós nos achegamos a Ele, temos que chegar com confiança. Hebreus nos diz, vocês têm que chegar confiadamente, não com dúvida, com medo, como se Ele fosse como os homens costumam ser. Os homens poderosos costumam ser duros de coração e olham de cima para baixo, julgando os demais como se eles mesmos fossem superiores. Mas Cristo, Filho de Deus, não olha de cima para baixo como quem deseja inferiorizar os outros, mas como quem, tendo vivido como nós, está disposto a nos acolher misericordiosamente. Porque Ele sabe quem somos, o que passamos, e está disposto a nos ajudar. Quando você chega a Jesus como seu advogado junto ao Pai, como é assim que é chamado, só para lembrar, o texto que nós citamos no domingo passado, 1 João, capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Como nós mencionamos, é o mesmo termo parácletos, que foi traduzido no Evangelho segundo João como consolador. E nós vimos também que a ideia do capítulo 16 de João não é de um consolador apenas, mas de um advogado, de alguém que convence, de alguém que intercede, como nós estamos vendo na oração do nosso sumo sacerdote, que advoga em nosso favor. É preciso chegar confiadamente. Isso vai confortar o seu coração. É nisso que Ele é um consolador. É nesse aspecto que Jesus e o Espírito Santo são consoladores da nossa alma, do nosso coração. Quando nós somos defendidos por eles diante de Deus. Como você chega diante de Jesus? Qual é a sua disposição? Primeiro, como nós já mencionamos, você chega diante de Deus em dependência, em submissão, na humildade, em simplicidade. Você chega diante de Deus assim, como quem de fato quer o Senhor. Ou você chega diante de Deus como quem diz assim: Senhor, eu preciso de uma coisa, tem que ser assim, ó. É assim, 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 assim. Eu já tracei o plano. Recentemente um jovem pediu oração num relacionamento com a menina. Ele disse: olha, eu pedi oração para que Deus abençoe o relacionamento, que dê tudo certo. Eu disse: você está pedindo para Deus fazer a tua vontade, ou você está querendo que Deus dirija para que você saiba qual é a vontade dele? Esse tipo de oração é comum não só nesse desejo por se relacionar com alguém, é comum entre todos os homens. O que você quer é que Deus faça a tua vontade, ou você vem em humildade, dependência, submissão, pedindo que Deus manifeste a vontade dele? Esse é o primeiro ponto que é fundamental. Para que você conheça a vontade de Deus, você de fato precisa estar disposto a isso. Você precisa querer isso. Porque quando você chega diante de Deus e diz assim: Deus, eu botei no papel os meus planos, os meus cálculos. E eu calculei, ó, se for assim, se for assado, tal, vai dar certinho. O senhor poderia assinar aqui embaixo, por favor? Eu preciso do aval do Senhor. Pronto, obrigado, tá? Agora os planos que eu tenho seguem-se adiante. Quando nós chegamos diante de Deus, como se nós tivéssemos já a resposta, e tudo o que nós precisamos é apenas que Deus assine embaixo. Tá aqui, ó, assinei o cheque.
Então, no final das contas, nós não precisamos de um advogado, de um sumo sacerdote, de um mediador. Nós precisamos apenas de um patrocinador. Mas Deus não é patrocinador das nossas vidas. Ele é mais do que isso. Ele é aquele que cuida das nossas vidas. Não olhe para Deus como um patrocinador dos teus planos. Olhe para Deus como um pai. E olhe para Jesus Cristo como aquele que intercede por nós em nossas reais necessidades. Para que você chegue diante de Deus vazio de si mesmo. Deus, eu tenho muitas necessidades. Mas o Senhor sabe melhor do que eu quais são elas. Eu peço que o Senhor conduza a minha vida. Coloque diante de Deus essas necessidades para que Deus conduza a sua vida. Se é o relacionamento, Deus conduza a minha vida. Se é o trabalho, conduza a minha vida. Se é a vida familiar, conduza a minha vida. Se é alguma outra questão, conduza a minha vida. Porque Deus olha para os nossos planos e dá resposta segundo sua vontade. Diz a palavra do Senhor: o homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Em outras palavras, o homem pode ter planos mirabolantes e eles podem ser perfeitos, mas Deus é quem julga o que é bom e o que não é bom, o que de fato Ele quer para nós. Tenho certeza que Paulo nunca planejou ir para Roma, não daquele jeito. É possível até que ele tenha planejado, sim. Ele planejou ir para Roma, pregar o evangelho como um apóstolo, como um missionário, levando a palavra do Senhor como ele fazia de cidade em cidade. Ele não ia preso, ele ia como um homem livre, inclusive com a glória que ele tinha diante da sociedade, um cidadão romano. Um homem que podia mostrar sua cidadania romana e então entrar livremente em qualquer lugar e ser respeitado. Talvez Paulo tivesse feito esse plano: eu vou até Roma e vou usar todos os recursos que Deus me deu para isso. Todavia, ele ia para Roma, mas não do jeito que talvez ele tivesse pensado. Deus tinha um plano diferente e Deus revela para ele. Deus revela o plano dele. É sim ir para Roma, testemunhar entre os maiores homens do Império Romano, mas como um humilde prisioneiro, maltratado, perseguido, mas que estará diante de todos para glorificar o nome de Deus. Para glorificar o nome de Deus. Lembrando as palavras de Paulo a respeito desse tribunal no qual ele glorificou o nome de Deus, ele diz em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 17: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ele foi a Roma, mas do jeito que Deus quis que ele fosse. Você confia na mediação do Senhor? Deixa eu até perguntar mais ainda. Você confia em Deus? Você acha que Deus tem planos bons? Você acha que os planos de Deus são suficientes? Ou você acha que os planos de Deus não são tão agradáveis assim? Qual é o nível de confiança que você tem? Nós estamos vendo uma oração. Jesus está orando e tem dois focos aqui. Vocês devem ter percebido que ele está glorificando a Deus, orando pela glória de Deus, que inclusive se manifestará na vida dele e na morte dele, e está orando pela igreja. E nós estamos conhecendo a oração de Jesus, mas qual é a implicação disso se você não confia em Deus? Se os seus planos são melhores do que os planos de Deus, se os seus sonhos são melhores do que os propósitos de Deus, se aquilo que você acha que é bom é melhor do que o que Deus diz que é bom, é preciso confiar, é preciso ser criança neste momento. A criança que quando o pai diz: confia, meu filho, o filho confia e segue esperando a vontade do pai se concretizar. É preciso. Primeira, nós vamos dividir nesses dois pontos. O primeiro
A primeira característica da oração de Jesus é que ele glorifica a Deus. O primeiro versículo diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse ao Pai: é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Ele está se referindo sempre, esses capítulos todos que nós temos lido, o capítulo, desde o 13, por sinal, em diante, mas principalmente do 14 para frente, Jesus está se referindo à crucificação. É sempre para lá que ele vai, é para lá que ele vai. Ele está sempre se referindo à crucificação. Porque a cruz do Calvário é a consumação da obra. Lembre-se que quando ele está ali morrendo, ele diz que está consumado. É na cruz que ele diz está consumado. O preço foi pago, a justiça de Deus foi satisfeita. É ali. Ele glorificará a Deus. E então ele nos lembra a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o propósito da nossa vida? Jesus mostrou qual é o propósito da nossa vida. Qual é o propósito da sua vida? As pessoas não têm propósito de vida, elas estão completamente vazias. Elas estão completamente vazias. Elas não têm nenhum sentido para a vida, nenhum significado. Tudo que elas têm é o correr atrás do vento, é ter mais e ter mais. Isso está dando sentido à vida delas, só que isso não é suficiente, isso não traz sentido para a vida. Então, as pessoas estão sem propósito. Qual é o seu propósito de vida? O propósito da nossa vida é glorificar a Deus e se relacionar alegremente com Ele para sempre. E Jesus estava indo para a cruz primeiro para glorificar a Deus. A primeira coisa que ele está fazendo é glorificar ao Senhor. Quando Jesus vai para a cruz, antes de qualquer outra coisa, o Pai é glorificado em seu plano. Deus é glorificado em sua justiça, santidade e seu amor. Antes de você pensar que na cruz do Calvário Deus manifestou o amor dele por nós, que é real, ele mostrou a justiça dele, a santidade dele, a fidelidade dele, as misericórdias dele, mostrou a glória dele. A glória. Então qual é o propósito da sua vida? É glorificar a Deus. E como é que você faz isso? Vamos pensar em termos bem práticos. Como você glorifica a Deus? Jesus está orando para glorificar a Deus. E nós estamos diante desse sumo sacerdote que glorifica a Deus. Como você deve também glorificar a Deus? Como você colocaria em prática como marido? Como você glorificaria a Deus como marido? Como você glorificaria a Deus como esposa? Nesse relacionamento conjugal, como você glorificaria a Deus? Como? Já pensou na relação entre Cristo e a sua igreja? Como ele mostra como nós glorificamos a Deus? Ou seja, como nós dizemos: Senhor, me ajude a fazer a tua vontade. A minha vontade é sempre contrária à tua. Isso não é novidade. Jesus, sem pecado, disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele estava dizendo é que a minha vontade nesse momento era uma vontade que vai para um rumo diferente do rumo que o Senhor deu para mim. Mas ele se submeteu à vontade do Pai. Mas faça-se a tua vontade e não a minha. Aquela fraqueza de um homem, no momento em que ele está orando, diz que ele queria fugir da cruz. Mas ele diz: Pai, faça a tua vontade, que é que eu vá para a cruz. Como nós glorificamos a Deus? Como você quer fazer isso? Se cada um de nós perguntássemos a Deus como Deus quer que nós o glorifiquemos, com aquilo que nós somos, com aquilo que Ele nos deu, nós teríamos a oportunidade de tomar decisões melhores, como marido, como esposa, para que Deus fosse glorificado na atitude de cada um, no amor, na submissão, na responsabilidade, na humildade, na mansidão, na dedicação, no fazer as coisas por amor ao outro, no fazer aquilo não para si mesmo, mas para abençoar a família. Ou seja, se nós perguntarmos a Deus como Ele quer ser glorificado, receberemos de Deus uma resposta para tudo que nós fazemos na vida, como Jesus, que intercedeu por nós, para que nós fôssemos assim.
Quando ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando ele diz, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. O Senhor Jesus está nos conduzindo a Deus, para que assim como Ele glorifica o Pai, eu e você glorifique também. Para que nós também glorifiquemos. Pergunte agora a Deus, Deus, eu como marido, tenho glorificado o Teu nome? Eu sou um marido manso, humilde, bondoso, cuidador, dedicado, responsável, que se preocupa com a vida espiritual da família, que conduz a família para Cristo, que dá a ela a prazer de um relacionamento com o corpo de Cristo. Como é que eu tenho sido como marido? Pergunte para Jesus, Senhor, você que é esposa, como é que eu sou como esposa, Senhor? Eu tenho sido uma auxiliadora, eu tenho facilitado a vida do meu marido? Será que ele, nas lutas e nas responsabilidades dele, encontra em mim uma ajuda, um alento, aquela pessoa que traz alívio para as lutas da vida dele, aquela pessoa que auxilia, que conforta, que é um braço direito dele, para que ele possa assumir suas responsabilidades e desenvolvê-las bem, para a tua glória, com minha ajuda, porque eu fui posta como auxiliadora. Inclusive procurando caminhar na mesma direção, para que os dois andem juntos, como quem está puxando uma casa, mas os dois estão puxando para o mesmo lugar. Afinal das contas, se um puxar para cá e o outro puxar na outra direção, a casa ou vai rasgar no meio, ou então não vai sair do lugar. No final das contas, não tem como ninguém tirar um objeto do lugar, se forças opostas puxam igualmente. Será que eu tenho sido aquela mulher que o Senhor quer? Será que eu tenho sido o homem que o Senhor quer? Ou eu tenho sido o homem que eu quero? Ou a mulher que eu quero? Portanto, Senhor, será que eu tenho glorificado o Teu nome? Lembrem da oração de Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Talvez você tenha dito muitas vezes na sua vida, Pai, se possível, deixa eu fazer a minha vontade. Pai, se possível, deixa eu ser aquele homem orgulhoso que eu quero ser, cheio de si, que faça a minha vontade e não da tua vontade, que eu faça tudo para o meu bem e não para o bem dos outros. Ou, Pai, que eu seja aquela mulher que esteja à frente da própria casa, que puxe na direção que quer e que faça tudo para a sua própria vontade. Tantas vezes, talvez você, sem palavras, tenha dito diante de Deus, Pai, se possível, deixa eu ser assim, deixa eu fazer a minha vontade. Mas lembre-se que Jesus depois completou a sua oração dizendo, mas não faça a minha, faça a tua. Eu sei que você silenciosamente, muitas vezes na sua vida, já disse a Deus isso. Se possível, deixa eu fazer a minha vontade. Mas você precisa escutar o que Jesus disse. Faça a tua vontade. A vontade do Pai é para ser feita. Para que você, como marido ou esposa, de fato, se entregue ao Senhor e quebrantados possa dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Que eu seja o marido que tu queres que eu seja. Que eu seja a mulher que o Senhor quer que eu seja. Para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, como Jesus que orou no Getsêmani e agora está orando dizendo, eu glorifiquei o teu nome, Pai, e ainda glorificarei. E ele então se apresenta nesse propósito de exaltar a Deus. Mas não só como marido e mulher, como pais, que têm o papel de educar seus filhos, de conduzi-los, sim, naqueles momentos em que você vai dizer assim, minha vontade é simplesmente deixar que os meninos fiquem livres, façam o que quiserem, eu estou cansado. Cansa, filho cansa. Está aqui, tá duas crianças, outra ali já dormindo, a outra está no colo, e muitas outras vão estar por aí. E elas querem falar no culto, elas querem fazer o que elas querem, em casa elas às vezes perneiam, e a criançada e a meninada dá trabalho, sim, você deu trabalho, não sejamos hipócritas, você deu trabalho. E muito trabalho, provavelmente. Talvez alguns mais do que outros, mas deram. E os pais, muitas vezes, vão dizer a Deus, Pai, deixa eu fazer a minha vontade.
eu quero dormir, não quero ler a Bíblia com eles. Pai, deixa eu fazer a minha vontade, eu quero ficar em casa, eu não quero ir para o culto com minha família. Pai, deixa eu fazer a minha vontade, eu quero jogar futebol, eu não quero estar em casa cuidando do meu lar. Muitas vezes você vai ter a vontade de dizer isso. E não é porque a família é uma prisão, não, como diz Alexandre. É porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A vontade de Deus é melhor do que a nossa. Muitas vezes nós vamos dizer, Pai, a minha vontade é outra. É verdade. Mas nós precisamos repetir as palavras de Jesus. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E sermos bons pais que educam os filhos no caminho do Senhor, que propicia para eles um ambiente realmente saudável, que coloca eles no ambiente da graça, que é o ambiente da família da aliança, onde eles vão se desenvolver, onde crianças vão aprender e crescer e ter comunhão com outras crianças que são educadas na palavra, para que cresçam saudáveis e se tornem adolescentes saudáveis, jovens saudáveis e adultos saudáveis, que vão formar famílias saudáveis e que vão dar continuidade a esse legado cristão para a glória de Deus. Pais que glorificam a Deus, filhos que glorificam a Deus, que vão obedecer, que muitas vezes vão dizer, Pai, eu gostaria de fazer minha vontade e simplesmente seguir o meu rumo, do meu jeito. Mas Deus dirá, obedeça, mesmo quando é contrário à sua vontade, obedeça. Seja obediente. Nos diz Paulo em Efésios, filhos, obedecei aos vossos pais em tudo. Isso é justo diante de Deus. Como trabalhadores, que tantas vezes também que desejarão fazer a própria vontade, mas a vontade de Deus é que sejamos íntegros, honestos, dedicados. Quantas pessoas não gostariam de dizer, Pai, deixa eu fazer a minha vontade, eu quero ser rico, só isso. E olha, eu ainda prometo, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar dinheiro para os pobres. Eu vou dar um dízimo bem bonito para a igreja. E aí tenta negociar com Deus, sabe aquele jeitinho brasileiro muito comum, dizer assim, oh Deus, eu vou ser bonzinho, só deixa eu ser rico, eu não quero mais trabalhar. E Deus dirá, não, meu filho, deixa eu fazer a minha vontade, é que você me glorifique com o trabalho. A gente sempre tem uma vontade oposta à vontade de Deus, porque o nosso coração pecador sempre quer o caminho mais fácil, à vista, os atalhos da vida. Mas é preciso nós olharmos para Deus e ouvirmos Deus falar, meu filho, não é esse o caminho é outro. Isso em tudo. Não importa se como estudante, trabalhador, pastor, presbítero, diácono, ovelhas, nós sempre teremos uma vontade que parece mais agradável. São os atalhos que nós escolhemos da vida. Jesus experimentou isso. Lembre-se, Jesus experimentou. Não adianta fingir que você nunca sentiu isso. Nós precisamos viver a verdade e dizer a Deus, Deus, realmente o meu coração tantas vezes dirá ao Senhor, Pai, se possível, deixa eu fazer a minha vontade. Mas precisamos lembrar da oração de Jesus, eu vou glorificar o teu nome, para que nós ouçamos a vontade do Pai, afirmando, faça-se a tua vontade e não a minha. Você está disposto a fazer a vontade do Pai? A glorificar a Deus como Cristo, na sua oração, se colocou diante de Deus para o glorificar? Quando Jesus intercede por nós, Ele está intercedendo para que nós sejamos como Ele é. Um filho que realmente quer glorificar o Pai. A intercessão de Jesus por nós é para que nós vivamos como Ele viveu. Por isso, Ele pede para que o Pai os cuide da igreja, guarde a igreja e ensine a igreja, para que a igreja possa amadurecer, crescer no Senhor, andar no Senhor, fazer a vontade do Senhor como Ele fez. Você quer? Eu sei que não. Eu sei que se você olhar para a sua natureza, você vai encontrar uma adversidade, uma dificuldade, uma oposição natural. Mas mesmo assim, você precisará ouvir a Deus, para que Deus conduza você na vontade dEle. Porque é essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Lembre de Jesus.
Se Jesus tivesse feito a vontade dele naquele momento lá do Getsemane, se Jesus não tivesse o propósito de glorificar a Deus, mas de satisfazer a sua vontade naquele momento, você ainda hoje estaria debaixo da ira de Deus. Você ainda hoje estaria debaixo da condenação justa da parte de Deus. Você não teria qualquer esperança e a morte seria o fim e a desgraça eterna para a sua vida, se Jesus não tivesse feito a vontade do Pai. De forma muito semelhante, quando nós fazemos as nossas vontades e seguimos os nossos caminhos, muitas coisas ruins acontecem e muitas coisas que boas poderiam acontecer, não acontecem. Olhe para o Senhor e então faça a vontade do Pai. A vontade do Pai é boa. Mas quando Ele diz para nós glorificarmos a Deus, como nós falamos sobre a pergunta do catecismo, qual é o fim supremo e principal do homem? É glorificar a Deus e desfrutar de um relacionamento de regozijo com Ele. Então, glorificar a Deus nesse propósito da nossa vida tem a ver com andar com Ele, tem a ver com relacionamento. É nesse relacionamento que a vontade do Pai vai ficando mais fácil para você. Você quer ver uma coisa? Quanto mais íntimo for o seu relacionamento com seus filhos, quanto mais você andar com eles, quanto mais um pai passa tempo com seu filho, leva para o trabalho, brinca com ele em casa, momento de descanso e lazer, gasta com eles, e está sempre presente na vida deles, falando até em termos do que diz a palavra do Senhor, em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo de número 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse pai está andando o dia todo com seu filho, porque ele está falando de amar a Deus, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Portanto, quanto mais você andar com os seus filhos, mais você conquistará a confiança e o amor deles. Porque o amor e a confiança não são impostos sobre uma pessoa. Deus nos ordena amá-lo, mas Ele anda conosco 24 horas e nos adorna de graça e misericórdia o tempo inteiro, de modo que o seu mandamento, ao encontrar o agir dEle e o tratamento dEle para conosco, encontram perfeita harmonia. E nós somos constrangidos a amá-lo, mesmo que não conheçamos o mandamento de amar a Deus de todo o coração, somos constrangidos por ver tamanho amor dEle para conosco. Talvez ninguém, e não é necessário, diga para o seu filho, ame seu pai, mas se constrangido pelo tanto amor que ele vê nos seus pais para com ele, ele então os amará, constrangido pelo amor que ele verá. Ou seja, o amor constrange. É fato que o pecado pode ainda se sobressair, e aí está o mundo para provar isso. Todavia, Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Deus quer que nós andemos com Ele. Quanto mais você andar com Deus, mais você terá confiança nele. Tantas vezes eu vi pessoas dizerem, pastor, é tão difícil confiar. É tão difícil, pessoas estão passando por lutas, tribulações, dificuldades, e a gente vai confortando, vai ensinando, vai ajudando, e sempre vai encontrar a seguinte expressão, é difícil. É verdade. Por que é difícil confiar em Deus? Para pensar. Deus mostrou em sua palavra a sua fidelidade. Deus mostra na própria criação o seu poder. Deus tem boas palavras para nós. Nos trata com misericórdia e graça. Por que é difícil confiar em Deus? A dificuldade que as pessoas têm
em confiar em Deus não se encontra em Deus, se encontra nelas. É que elas não andam com Ele. E como alguém que não anda com a outra tem dificuldade de confiar nela, também alguém que não anda com Deus terá muita dificuldade de confiar nele naqueles dias difíceis. É claro que é fácil dizer, eu confio no Senhor, mas por quê? Tua poupança está cheia, o trabalho está tudo bem, tem um carro na garagem, tem uma casa, está tudo certo, está tudo bem. Quem é que não vai dizer que ama e confia a Deus? Mas no dia que nos vemos como Jó, que perdeu tudo, naquele dia, quando parece que Deus não está presente, é que nós somos desafiados a confiar em Deus, quando nada aponta para este amor, graça e misericórdia do Senhor. Nada parece indicar, nada. Foi assim que Jesus confiou no Pai. E foi assim também que os apóstolos confiaram. Os mártires foram ensinados a confiar em Deus em dias difíceis. E eles fizeram isso por andar com Deus. Para nós termos uma noção disso, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11, nos fala dos mártires dos primeiros séculos da igreja, que estão ali sendo perseguidos e maltratados pelo Império Romano, que matava das formas piores possíveis. Não era suficiente acabar com o cristianismo, era necessário humilhar o cristianismo. Era o desejo dos imperadores romanos, que tinham por trás Satanás usando eles. E o texto nos diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não podemos pensar que o clamor da visão celestial, daqueles que já haviam morrido, era diferente do clamor daqueles que estavam na terra. Com certeza, a igreja celestial que clamava a Deus pela justiça divina, era mesmo o clamor da igreja terrena, que orava, clamava a Deus por auxílio, por graça e por justiça divina. Mas a resposta de Deus para eles é: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vocês precisam esperar e confiar. Deus está no controle de tudo. A confiança em Deus, ela só ocorre quando nós andamos com Deus. Se você percebeu que o seu coração tem grande dificuldade de confiar em Deus quando as coisas não estão indo bem, se você percebeu que a ansiedade, a angústia, a aflição e tantos outros sentimentos, eles batem forte no seu coração quando as coisas não estão como você gostaria ou como você queria, se você só se sente tranquilo e bem quando tudo parece andar bem aos seus olhos, é porque você precisa andar melhor com Deus. É porque você não está andando o suficiente. Porque se você andasse melhor com o Pai, andasse mais com o Pai, você conheceria mais ao Pai. E quem conhece bem o Pai, sabe que o Pai tem tudo sob controle. Sabe que o Pai é bom. Sabe que o Pai é misericordioso. Sabe que o Pai tem um plano maior do que as nossas vidas, e que as nossas vidas estão dentro desse plano. Sabe que o Pai tem promessas fiéis e verdadeiras. Sabe que o Pai escuta as nossas orações. Sabe que o Pai vê a nossa aflição, como no Êxodo. Sabe. Quando nós conhecemos, nós aprendemos a confiar. Jesus nos diz no livro de Hebreus que aprendeu a obediência pelo sofrimento, pela vida. Ele aprendeu andando com Deus como um perfeito homem, para inclusive não só nos substituir, mas também ensinar, para que nós vivamos como ele viveu. Você quer confiar em Deus? Precisa andar com Deus. Se você não lê a Bíblia e você não ora,
se você não se relaciona com Deus continuamente e deixa para ter um encontro com Ele apenas dominicalmente, como se nós aqui encontrássemos com Deus e depois fôssemos para casa viver nossas vidas, é claro que o seu relacionamento com Ele será tão superficial que nos dias maus, quando, como nos disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, quando cair a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e derem com ímpeto contra aquela casa, ela não vai aguentar, porque ela foi edificada sobre a areia. Ela não está sólida o suficiente, firme o suficiente para confiar naquele que nos deu promessas fiéis e verdadeiras. Jesus está rogando ao Pai pelas nossas vidas, para que nós busquemos glorificar ao Pai como a vida dele, para que nós tenhamos prazer em glorificar a Deus como ele teve prazer em glorificar a Deus. É para você ser como ele quer que seja assim, porque o propósito dele de interceder como um sumo sacerdote, ou mesmo como um advogado junto ao Pai, é para que não só tenhamos acesso ao Pai, mas desfrutemos de uma vida com o Pai, por meio dele, e vivamos como ele, para a glória de Deus. Como ele mesmo disse, a fim de que sejam todos um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós nos tornamos parecidos com ele, testemunhamos a glória de Deus, do Pai e do Filho, perante o mundo. Portanto, o propósito de Jesus em intercedendo por nós é que nós vivamos para a glória dele. Então ande com Deus. Pare de viver uma vida para si mesmo. Pare de viver os seus planos à parte de Deus. Pare de viver os seus propósitos à parte de Deus. Pare de dizer, Pai, se possível, faça a minha vontade, ou deixe eu fazer a minha vontade. Pare. Pare de se isolar de Deus e ande com Ele. Ande com Ele o tempo inteiro. Tempo não é um problema para se relacionar com Deus, porque nós temos 24 horas para andar na presença dEle. Ore ao Senhor indo para o trabalho. Você não precisa apenas parar num momento e dizer assim, agora eu vou ficar 1 hora parado dentro do quarto para orar ao Senhor. Se porventura você não conseguiu, ore indo para o trabalho. Planeje um pouco melhor o seu tempo e sua família. Há momentos no dia a dia que você pode separar melhor para ter esse momento a sós com Deus e com a família e Deus. Qual é? É na hora do almoço? Aproveite meia hora. É quando acorda? Aproveite aqueles 15 minutos. É quando chega do trabalho à noite? Talvez tenha 1 hora para fazer isso. Mas olha para Deus. Porque se a sua vida não tem um propósito de glorificar a Deus, você não tem propósito de vida. Você está vazio. Por que o mundo está vazio? Porque o mundo não tem um propósito de glorificar a Deus. O propósito do mundo é ter. Quer poder, quer bens. O propósito do mundo é satisfazer o seu ego nesse hedonismo eterno que o mundo vive. E é por isso que o mundo está vazio. Completamente vazio. E é por isso que o número de pessoas procurando psicólogos só aumenta. E não vai baixar. Observe 2 problemas na questão dessa busca crescente pelo psicólogo. Primeiro problema é que a maioria das pessoas procura o psicólogo porque quer falar, quer conversar com alguém. Muitas vezes não é mais do que falar. E aí a primeira pergunta é, e não tem ninguém em casa para fazer isso? A crescente busca por psicólogos mostra a crise familiar da nossa sociedade. A mulher está procurando psicólogo porque não tem um marido que o escute. O marido não quer ouvir, não quer saber o que ela tem para falar. Ela não encontra em casa um homem para chorar nos ombros dele, para dizer o que está passando, o que está sentindo, o que aconteceu no trabalho, a tentação que ela está passando porque de repente tem um homem seduzindo, o problema com o seu chefe que de repente está perturbando, as angústias da sua vida. Ela não encontra um homem em casa capaz de ouvir a sua mulher. E então, como ela não vai encontrar, não vai procurar um outro homem, ela procura um psicólogo ou psicóloga. Ela procura.
A mesma coisa acontece com o homem, que não encontra na mulher uma auxiliadora disposta a ouvir, onde o homem possa mostrar que, apesar de ser forte por fora, dentro dele também possui fragilidade, que também pode chorar, que também tem angústias, que também tem fraquezas. E então, não encontrando na mulher, ele precisa de alguém para colocar para fora, porque ele está se sentindo como uma panela de pressão pronta para explodir. E então vai atrás de um psicólogo. Tudo o que eles querem é alguém para escutar. Isso mostra que a nossa família, na sociedade, está totalmente desestruturada. Esse é um grande problema. Crianças sentem a necessidade e não encontram pais para escutar. Sai, meu filho, sai, eu estou trabalhando, é o tempo todo só isso. Não tem a oportunidade para compartilhar com o pai, com a mãe, contar as suas angústias, suas aflições, seus sentimentos, suas necessidades. Elas são desprezadas, elas são ignoradas. O que elas têm por dentro não tem valor, até que elas se tornem adultos. Os pais transformam seus filhos em alguém sem valor, ou eternizam a infância, ou simplesmente ignoram por completo. E esses filhos começam também a sentir a necessidade. E há muitas crianças que já estão sendo conduzidas para os psicólogos, porque elas precisam de alguém que escute, que ajude, que acompanhe, que adorne, que também as trate como elas precisam e não encontram em casa, porque tudo que os pais pensam é trabalhar, 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 porque tudo que parece que a família precisa ter é dinheiro, 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 mais nada. O crescente busca por psicólogos nos mostra, em primeiro lugar, que as famílias estão destruídas, que não tem em casa a oportunidade do diálogo, de falar, de ouvir. Mas também mostra uma sociedade sem propósito, que ao substituir, décadas atrás, o propósito da vida humana, que é glorificar a Deus, pelo consumismo, e as pessoas vão o tempo inteiro ao comércio, às vezes nem sabe por quê, sobrar um pouquinho de dinheiro, vai tentar encontrar uma necessidade. Eu acho que vou comprar o 20º sapato, eu vou comprar alguma coisa, eu não sei o que eu preciso, eu tenho que precisar, porque tem dinheiro sobrando, tenho que precisar. É o consumismo como estilo de vida, como uma necessidade frenética e completamente irracional. Porque elas não têm sentido para a vida, elas não sabem por que elas existem, elas não sabem para que elas existem. A vida está completamente vazia de sentido. E então elas terminam, obviamente, um dia ou outro percebendo que elas estão doentes, profundamente doentes. Jesus Cristo, como nosso fiel sumo sacerdote, está nos colocando diante de Deus, para que nós tenhamos um relacionamento com Deus e vivamos para a glória de Deus. É nisso que está o nosso propósito de vida, glorificar a Deus e se relacionar alegremente com Ele para sempre, para que Ele, inclusive, cuide de nós. Você está vivendo dentro desse propósito divino? Ou você está vivendo segundo a sua própria vontade? Qual é o plano que está em vigor na sua vida? Se você percebeu que a sua esposa tem necessidade de conversar, não indique o primeiro psicólogo que vem no Google. Eu queria tanto conversar, estou sentindo uma necessidade. Eu conheço um psicólogo bom, mulher. Está aqui, ó. Não faça isso. Se o seu marido também precisa, não faça isso. Porque tudo o que eles precisam é de alguém para ouvir, alguém que ouça, alguém que deixe eles falar, e alguém que os ajude nessa busca por acalmar um coração aflito. Muito do que se procura lá fora poderia ser encontrado dentro, porque muito do que se procura são coisas simples, apesar de profundas do coração. Portanto, olha para Jesus. Olha que Jesus viu a nossa necessidade e nos conduziu para Deus. Agora você precisa ir para Deus.
Jesus já nos apresentou a Deus como um bom intercessor, um bom advogado, um bom sumo sacerdote. Ele nos conduziu para Deus. Ele rogou: eu rogo por eles, Pai. Cuida deles. Enquanto eles estiveram aqui, eu cuidei deles. Agora eu quero peço ao Senhor que cuide deles. Ele já fez isso. Agora você precisa andar com o Senhor. Então, comece a fazer da relação com Deus uma prioridade na sua vida. Faça da relação com Deus uma prioridade na sua vida. Não faça de Deus apenas aquele que você visita dominicalmente, que seja uma prioridade. Aquele com quem você vai dialogar todos os dias, em todo o tempo. Aquele com quem você vai andar o momento inteiro, a vida inteira, o dia todo, junto com a sua família também. Aquele com quem você vai se relacionar. É aquele que você vai pedir ajuda, conselhos, orientações, que vai apresentar suas fraquezas. Aquele com quem você vai estar o tempo inteiro, porque sabe que, como um bom pai, Ele quer nos tratar como filhos. Filhos que dependam, que sejam humildes, simples e que se contentem com o Pai. Muitas vezes pode ser que Ele não te dê o que você gostaria. Mas, Pai, só isso? Muitas vezes Ele te dá algo que será oposto ao que você iria querer. Paulo experimentou isso em Coríntios 12, o espinho na carne. E mesmo nesses momentos, e principalmente neles, você precisará mostrar que por andar com Deus continuamente, você aprendeu a confiar nele. Pai, não é bem o que eu queria, está até oposto do que eu queria. Eu queria de um jeito, o Senhor fez de outro. Mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu confio no Senhor, Pai. Está difícil, não é bem como eu gostaria, mas eu confio. E então, falar como Paulo nos disse em Coríntios 12, 2 Coríntios 12, como nós mencionamos, diante da resposta de Deus, disse Paulo: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E então, tenha alegria em ver Deus conduzir segundo a sua vontade. Jesus já orou por nós. Agora vamos nós orar e colocar a nossa vida diante do Senhor Jesus.